Olá, que bom estar aqui mais uma vez com você. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional. É um privilégio aqui a gente começar mais um encontro do Celebrando Restauração e eu vou pedir algumas coisas para você. Em primeiro lugar, curtir. Então, coloca o dedão aí nesse like aí pra gente e para a gente poder entender aí o seu feedback, se você está gostando do nosso programa aí, dá um curtir aí pra gente. A gente vai ficar muito feliz aí. Segundo lugar, fala pra gente aí da onde você está falando. A gente tem pessoas hoje fazendo, celebrando, participando dos nossos grupos de partilha do Brasil inteiro. Então fala pra gente aí de qual cidade você está falando e a gente quer celebrar, mandar um abraço aí para a sua cidade aí. Tem pessoas aí no chat aí ao vivo aí compartilhando junto com você. E em terceiro lugar, você já sabe, compartilha a bolacha. Não deixa de compartilhar a bolacha, então compartilha esse encontro com mais pessoas. Não deixa aí de ir lá no botãozinho compartilhar. Aí, se você está no Facebook, vai lá, 3 segundinhos, não custa nada. Para você que está no YouTube, mesma coisa, 3 segundinhos, não custa nada compartilhar. E a gente vai aumentar aí o alcance e fazer com que esse programa chegue aí em mais pessoas. Aquilo que eu digo sempre, se está sendo bênção na sua vida, compartilha para que seja bênção na vida de outras pessoas também, né? E a gente vai orar para começar o nosso encontro aqui. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e eu te agradeço por mais um encontro do Celebrando Restauração. Hoje a gente vai continuar estudando aqui, Pai, o passo de número 8. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a pensar agora especificamente na palavra reparação. Que o Senhor nos ajude a entender o que ela significa, Pai, e aplica essa palavra ao nosso coração hoje, Pai. Que nós possamos sair deste encontro hoje conscientes daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai. Então, nos abençoa, fica conosco, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. A gente vai louvar o Senhor, acompanhe aí junto com a Roseliane e cante aí onde você estiver nesse momento. Olá, muito boa noite. Me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. Que bom que você está aqui com a gente nessa caminhada de restauração com o Senhor Jesus. Sabe, às vezes eu costumo dizer que nos momentos de louvores são orações cantadas que nós declaramos para Deus. E quantas vezes, querido, pelo menos, eu creio que você também, teve momentos onde uma canção expressou exatamente o que eu queria falar para Deus. E essa canção é uma oração cantada, dizendo: Senhor, escuta o meu clamor. Eu sou tão frágil, tão pequeno, mas eu posso declarar que eu sou livre em Ti porque a Tua graça me alcançou. E ele declara: minha rocha, meu escudo, eu sei que em Ti eu posso confiar. Eu não vou me abalar, porque o Senhor, nos Seus braços, é o meu descanso. Então, querido, desfrute da presença de Deus e ore a Deus essa canção. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão
sempre, querido, creia no Senhor Jesus. A tua esperança esteja nele. Creia no Senhor. Na tua restauração, creia nele. Num Deus que pode todas as coisas, creia nele. Que os seus inimigos, que um dia riram de você, vão cair. Creia. Ele é Deus Todo-Poderoso e pode muito bem te dar uma novidade de vida para viver, querido. Eu sou prova disso. Então creia, apenas creia. Por mais pequeno, por mais falho que você ache que é, o Senhor Jesus, Ele te deu o amor dele naquela cruz. E você pode desfrutar dessa liberdade no Senhor. Então, querido, desfrute da presença do Senhor. Ele está aqui e ouve o teu clamor. Deus abençoe. Meu nome é Rosicler, sou filha de Deus, muito amada. E estou vencendo o medo, a baixa autoestima, o autoritarismo, o perfeccionismo, o orgulho, a codependência e tudo que agrega a codependência. Meu testemunho ele começa falando do meu pai. Meu pai ele veio de um lar estruturado, com traições, mágoas e eles tinham só recursos financeiros, isso eles tinham de sobra. E o meu avô paterno, por causa disso, ele foi discriminado pela família dele. Ele, quando casou com a minha avó, que era de uma família humilde, ele foi deserdado e abandonado pela família. E a minha mãe, como guerreira, trouxe todos do interior do Paraná para Curitiba, onde construíram e reestruturaram as suas vidas. Esses dois seres, guerreiros, sobreviventes, se encontraram e se namoraram. E minha mãe engravidou. Casaram-se e eu nasci. Quando foi 1 ano e 4 meses depois, veio meu irmão. E com isto, a situação do relacionamento dele só foi piorando, aumentando as frustrações da minha mãe, que com tanto potencial foi assumindo cada vez mais a postura de dona de casa e mãe, não sendo reconhecida e valorizada pelo meu pai. As brigas foram aumentando, os problemas financeiros também, e assim foi ficando cada vez pior. Nessa situação toda, eu era uma pessoa que sentia muito medo, muita rejeição, uma sensação de abandono, pois nessa época minha mãe era acostumada a ser bem agressiva com os filhos e o meu pai bem ausente. Igreja, Deus, nem sabia que existia. Nunca se ouvia falar sobre este assunto dentro de casa. Minha irmã nasceu 6 anos depois do meu nascimento e com tudo isso só piorava. Nós éramos muito afastados de todos. Meu pai alcoólatra, minha mãe cada vez mais nervosa. Eu tinha medo das pessoas porque qualquer coisa era motivo para apanhar. Com toda essa dificuldade, Deus colocou na minha vida tios, a irmã e cunhado de minha mãe, que começaram a vir em nossa casa para nos buscar para ir na missa, ir passear. E foi aí, com 10 anos, que eu comecei a ter um pouco de noção o que é família. Mas, quando chegou a hora de ter a minha família, comecei a querer repetir o modelo de problemas que foi vivenciado por mim na minha casa. Brigas, gritos, palavras grosseiras, era uma rotina diária. Inclusive, eu era agressiva com os meus filhos e eu achava que estava disciplinando. E só estava deixando eles mais afastados, mais rebeldes e revoltados. Meu casamento, nem casamento existia, pois era um mar de brigas, com idas e vindas, separações, voltas. E isso era a minha rotina diária. Uma amiga me apresentou Jesus. Foi uma bênção libertadora.
a resposta que eu procurava para a minha vida. E em 95, meu marido aceitou Jesus, se batizou e as coisas foram caminhando. Então, como eu poderia ter problemas sendo uma nova criatura? E fiquei sempre com aquela sensação de estar faltando alguma coisa. Caminhei por uma depressão, que eu fui curada, graças a Deus. Eu sempre tinha essa pergunta, por que eu continuo com essa sensação que o mundo não é colorido? Porque ele parece meio cinza, ele não tem as cores perfeitas. Meus filhos são convertidos, meu marido também, a minha família, graças a Deus, está indo, e eu com aquela sensação de que me faltava alguma coisa. Porque eu não tinha mais aquela alegria, porque eu não tenho aquela alegria que transborda da alma, que a Bíblia fala. Por quê? E continuava as perguntas. Por que não conseguia compartilhar essas coisas com ninguém? Até que uma amiga do trabalho começou a falar do CR. Comecei a ver com uma visão diferente, pois ela era tão tímida, tão retraída, e estava falante, confiante, acreditando nas pessoas, porque ela era muito desconfiada de tudo. Eu vi o mar se abrir para mim. Ué, nossa, você pode falar lá? Pode, a gente é estimulada a isso. Nossa, eu posso falar? Então, ser ministrada, como que é isso? Por que ser ministrada? Ah, já sou convertida. Vai lá, vai conhecer que você vai gostar. Ela falava, com a maior curiosidade, vim conhecer o que era o CR, o que tinha mudado, o que tinha sido feito que mudou a vida dessa minha amiga. Tudo me surpreendeu quando eu cheguei aqui. A recepção, a acolhida carinhosa, o amor dos envolvidos, tudo me emocionava. Meu Deus, eles são muito acolhedores. O pastor sabia meu nome, os temas das palestras, tudo maravilhoso, tudo falava comigo e fala até hoje. Isso é uma parte meu que não está aqui. A primeira coisa que fui tratada aqui foi sobre a me perdoar. Primeiramente, a me perdoar. A não me sentir culpada por todos e por tudo. Tudo era culpa minha. Se eu não existisse, de repente, as coisas não seriam assim. Não é isso. Isso é uma grande mentira. A segunda foi liberar perdão. Essa parte foi tão impactante na minha vida. Perdoar meus pais, que são falecidos já hoje, os dois, que me amavam do jeito deles. Entendi isso, que as pessoas muitas vezes não sabem, não aprenderam a ser diferentes. Foi muito emocionante isso. Este momento foi ministrado pela minha madrinha Soraya. Meu marido, gente, ele não precisa ser mais como eu quero. E hoje ele pode ser como ele quer. Peço desculpas. Um dos meus filhos, uma certa ocasião, disse que eu achava que eu não gostava dele. E olha que eu tenho 4. 3 são meus e uma adotiva. Foi um momento muito maravilhoso de concerto. Muito. E isso graças ao CR. Deus no CR me mostrou que sou especial. Hoje eu sou mais ousada, não tenho medo de falar, não vejo mais o mundo cinza. Hoje ele tem um colorido lindo, mesmo sendo nas máscaras que nós estamos usando. Oração da serenidade é um norte que eu uso na minha vida. Eu uso como palavra para entender as coisas que eu posso mudar, as coisas que eu não posso e que me trazem muito equilíbrio. A palavra que sempre que foi rema na minha vida foi Josué 1:9, que fala assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Pois eu, o Senhor seu Deus, estarei com você por onde você andar. E eu creio nessa palavra. Obrigada pelo silêncio.
Neste encontro do Celebrando, a gente continua estudando o passo de número 8. A gente começou a estudá-lo no último encontro e continua aqui estudando ele na lição de número 16, que a gente chama de reparações. O passo de número 8, como a gente meditou na semana passada, ele diz o seguinte: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. A gente fala aqui sempre dessa revisão de passos, né, que a gente faz. Passo 1, o passo da realidade. Passo 2, o passo do acreditar no poder superior, que vai restituir a nossa sanidade. Passo 3 da entrega. O passo 4 e 5 da coragem. O passo 6 e o passo 7 da humildade, da gente deixar que Deus venha remover os nossos defeitos de caráter, um olhar mais interior, né, para a gente encontrar esses defeitos e pedir para que Deus os remova. E o passo 8 e o passo 9, um passo mais de meditar no que as pessoas fizeram a nós, mas não só isso, o que nós também fizemos a estas pessoas. E é por isso que o passo 8 está falando sobre isso, de fazer uma relação de pessoas a quem nós prejudicamos. A gente pensa não só no que fizeram a nós, mas o que nós fizemos e estar dispostos a fazer uma reparação com todas essas pessoas. Só que quando a gente pensa na palavra reparação, geralmente vem uma dúvida no nosso coração. Perdão e reparação são a mesma coisa? As duas palavras são a mesma coisa? A gente acha muitas vezes que pedir perdão é a mesma coisa que fazer reparação. Será que essas duas coisas, essas duas palavras são sinônimos? Vamos pensar um pouquinho no que é a palavra reparação. Se a gente for procurar lá no dicionário. Reparação é a ação de restaurar ou consertar algo, um reparo. E a reparação também é uma satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa, uma retratação. Então, o que a gente pensa aqui? Que reparação, se eu fui lá e eu defraudei a alguém, eu vou lá e pago. É a ação de restaurar ou consertar, um reparo. Se eu prejudiquei alguém, eu reparo. A raiz da palavra reparação vem da palavra reparo. Reparar. Reparar o quê? O erro que foi cometido. E no passo de número 8 e 9, a gente pensa nesses reparos que precisam ser feitos com as pessoas a quem nós prejudicamos. Quando a gente pensa na palavra reparação, então, a gente lembra dessa figurinha aqui, de alguém que está com uma chave de fenda, uma chave de boca, um martelinho na mão, um reparo que precisa ser feito realmente na vida de uma outra pessoa a quem nós prejudicamos. E aí a gente pensou na última lição que a gente tem 3 listas. As pessoas que nos prejudicaram, as pessoas a quem prejudicamos e uma lista com o nosso nome. Quando a gente começa a pensar nas pessoas a quem nós prejudicamos ou nas pessoas que nos prejudicaram, há uma tendência natural, principalmente quando a gente pensa nas pessoas que nos prejudicaram, né? A nossa tendência natural é julgar aquela pessoa e não só julgar, mas já também dar a condenação a essa pessoa. Não é assim que a gente faz? Poxa, aquela pessoa fez isso aqui comigo. A gente julga e dá a condenação. Mas olha que interessante o que a Bíblia vai falar sobre um irmão que peca contra você. Está lá em Mateus, no capítulo 18, do verso 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você,
vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Eu sei que esse texto é muito forte, né? Muito forte. Mas o que eu estou querendo trazer aqui em cima desse texto? Geralmente a gente pega essa primeira parte, se o seu irmão pecar contra você, né? A gente olha para os erros que as pessoas cometeram contra nós e como a gente gosta de pensar assim, eu vou lá e vou falar com ele, e vou mostrar o erro dele, aquilo que ele fez e tal. Se ele se recusar a me ouvir, eu vou chamar mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, eu vou falar para a igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, vou tratar ele como pagão ou publicano, como Jesus está colocando aqui no texto. Foi Jesus que falou, afinal foi Jesus que falou. Só que a gente pode olhar para esse texto aqui e pensar na lista de pessoas que nos prejudicaram. Mas, no passo de número 8, a gente está pensando na lista de pessoas a quem nós prejudicamos. Então, quando a gente olha para esse texto, esta mesma regra serve para você que está ouvindo aqui, que está assistindo esse encontro. Agora, quando você olhou com o mesmo rigor para a pessoa que te prejudicou, comece a olhar para esse texto agora como você sendo a pessoa que pecou contra determinadas pessoas. Como a misericórdia e a graça mudam rapidinho de cenário, né? E por que a gente está colocando aqui que a mesma regra serve para você? Porque no passo de número 8, a gente começa a perceber, ou já deveria ter percebido, o quanto as pessoas que fizeram determinadas coisas a nós são tão pecadoras quanto nós mesmos. Elas têm a mesma essência do que nós, elas gostariam de fazer o bem, mas quando elas percebem, elas já fizeram o mal. O mal que elas não querem fazer, elas fazem. E o bem que elas gostariam de fazer, elas não conseguem fazer. Esse é um texto do apóstolo Paulo. E ele descreve tão bem aquilo que acontece no nosso coração. Quando a gente fala de reparação, a gente está colocando a nossa vida não só, como eu falei no último encontro, na cadeira de vítima, mas agora a gente também está sentando numa cadeira que é essa cadeira do julgamento, de se permitir sentir o que a pessoa sentiu quando nós a machucamos. Isso tem um nome que a gente vai perceber aqui. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Esse texto aqui fala de uma palavrinha chamada se colocar no lugar do outro, empatia. Eu quero entender que quando alguém me prejudicou, eu tive um determinado rigor, né? Mas e agora quando sou eu que estou sentado na cadeira de quem agrediu? Como é que eu gostaria de ser tratado? Com misericórdia ou sem misericórdia? Então, da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado na cadeira de quem agrediu, trate também aquele a quem te agrediu da mesma forma. Quando nós prejudicamos outras pessoas, essa é uma pergunta, né? Quando que nós prejudicamos outras pessoas? Quando nós causamos dano físico,
dano moral, dano relacional, dano mental, dano emocional ou até espiritual a estas pessoas. Como dano físico, de repente, vias de fato, ter prejudicado alguém, ter batido em alguém, um dano moral, ter mentido contra uma pessoa, um dano relacional, ter traído alguém, um dano mental, ter causado um trauma, um dano emocional, ter literalmente machucado alguém emocionalmente ou até espiritualmente, ter usado de um abuso espiritual. E esse é o momento em que a empatia entra em destaque aqui, né? Nós buscamos sentir literalmente o que o outro sentiu. Nós também abrimos mão de nos agarrar à má conduta do outro como desculpa para minimizar ou esquecer a nossa parte. O que fazer reparações significa? Fazer reparações significa, em primeiro lugar, querido, mudar. Mudar. Jesus disse, pois também, não condeno você, vai e não peques mais. Você lembra desse texto? Quando todos acusaram aquela mulher, ele fala, vá e não peque mais. Ou seja, mude. Fazer reparações significa mudar. Lembra que é dar satisfação a alguém? Como é que eu vou reparar um dano emocional se eu não tenho como reparar o dano emocional? Sabe como é que você vai reparar um dano emocional? Mudando a sua atitude para com aquela pessoa. Mude. O que fazer reparações significa? Aceitar os danos que sofremos e que causamos também. Romanos 8:28 vai dizer isso, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aceitar os danos aqui, a gente está pensando na nossa história e como todas as coisas que nós sofremos e causamos acabaram contribuindo para tudo aquilo que Deus tem na nossa vida também. Fazer reparações significa também assumir responsabilidades pelo dano que foi causado. Lucas 19:8, no texto lá da mensagem, uma paráfrase bíblica, diz assim, parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse, Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo o que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Isso é a palavra reparação. Ele sabia que ele tinha roubado, ele tinha defraudado alguém. E ele assumiu a responsabilidade pelo prejuízo. Então, se eu roubei, como é que eu reparo esse dano? Devolvendo. Eu vou lá e devolvo. No passo de número 8, nós percebemos aqui a nossa necessidade de fazermos reparações. E nós damos um fim aqui ao isolamento e restauramos os nossos relacionamentos. A pergunta que eu queria que você levasse hoje para o seu grupo de partilha é a seguinte, está no plural ali, mas é no singular, tá? O que significa essa frase para você? Não espere nada em troca. Quando a gente pensa na reparação, a gente não tem controle dos sentimentos que a gente vai gerar no coração das pessoas. Então, ao fazer reparações, não espere nada em troca. Então, o que significa essa frase para você? Não espere nada em troca. Deus ama o que dá com alegria. Já ouviu essa frase? Na verdade, não é uma frase, é um versículo. E ele expressa a voluntariedade do nosso coração ao doar e o quanto Deus se agrada disso. Aqui no Celebrando, a gente sempre separa um momento para que você tenha a oportunidade de doar com alegria, de semear na vida desse ministério. Você pode fazê-lo através dos seus recursos financeiros, daquilo que Deus tem te dado. Esse ministério também é sustentado através das ofertas. E você pode fazê-lo da seguinte forma, você vai ver na nossa tela um QR Code, você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado a uma das contas aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você pode fazer isso por transferência, PayPal, Pix.
E ao fazer a sua transferência, você pode enviar o comprovante para contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando lá oferta para o Celebrando Restauração. A gente sempre termina aqui os nossos encontros da seguinte forma, com a oração da serenidade, que diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida e espero que você possa compartilhar o nosso encontro com mais pessoas também. Que Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.